Nesta edição, a entrevista é com Alexandre Barbosa de Lima, coordenador do curso de Engenharia Elétrica da PUC São Paulo. E a reportagem da semana é sobre os problemas causados pelas falhas nos semáforos de São Paulo. Veja agora a sessão no ponto. O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, o nosso CESP, é a entidade que representa e defende a todos nós, engenheiros atuantes em todos os ramos da economia, nos setores públicos e privados, profissionais de todas as modalidades e especialidades. Para que essa entidade, que já é muito forte e tem grande credibilidade, seja cada vez maior, é importante que a categoria se associe a ela. Isso faz com que o CESP possa atuar mais e melhor, lutando por remuneração digna, justa, condições de trabalho adequados e oportunidade para os engenheiros. Além disso, ao se associar, o engenheiro e seus familiares passam a desfrutar de um amplo programa de benefícios oferecido pelo sindicato. Entre os principais estão o plano de saúde do engenheiro, o CESP Prev, que é o nosso fundo de pensão, assessoria jurídica e previdenciária e orientação à carreira. Entre em contato conosco e associe-se já! Prezadíssimo telespectador, está no ar mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV, uma realização do CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Nesta entrevista, vamos tratar sobre engenharia e tecnologia de ponta. O que há de mais moderno na tecnologia, que é fruto do trabalho dos engenheiros. Será que estamos aí prestes a viver como num desenho dos Jacksons, da Hanna-Barbera? Eu converso hoje com Alexandre Barbosa de Lima, que é coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor, prazer recebê-lo aqui, viu? É um prazer estar aqui. Professor, a gente está num momento, queria que até que o senhor fizesse uma análise sobre isso, de que parece que tudo é possível tecnicamente, né? A gente está vivendo um admirável mundo novo, né? A tecnologia avançando com uma velocidade grande. Que momento é esse que a gente vive, professor? Eu acho que é um momento em que vários paradigmas serão quebrados, tá? O que eu vejo, a minha leitura do que está acontecendo na tecnologia. Eu vejo um fenômeno de convergência entre alguns ramos da engenharia. Então, a computação, a automação e controle, a mecânica e a parte de telecomunicações convergindo no que a gente está falando de sistemas cyberfísicos. Isso está acontecendo, tá? Recentemente, eu estive numa conferência nos Estados Unidos, um congresso mundial, em que teve o fórum acadêmico no primeiro dia e mais 3 dias de fórum da indústria. E realmente eu percebi, conversando com as pessoas e vendo as palestras, né? E aí eu percebi claramente que a gente entra na era da cibernética, né? Cibernética, só para a gente entender, é um termo que foi criado por um professor do MIT chamado Norbert Wiener. Mas a gente consegue entrar nessa era da cibernética por quê? E aí justificando o porquê que a gente está entrando. Nessas áreas do conhecimento que eu mencionei, nós temos avanços incríveis em computação. Então, o poder computacional hoje é muito grande, a ponto de nós termos hoje o que nós chamamos de sistemas embarcados. Por exemplo, a gente estava falando de drone aqui antes da entrevista, né? Lá no drone tem um sistema embarcado que tem um hardware e um software. Tem um computador lá dentro, dedicado para fazer ele voar. Então, os avanços na computação, né? Hoje, os sistemas embarcados eles são pervasivos, são ubíquos, estão em tudo, tá? Em drone, em robô, no teu celular, tá? Isso tem a ver com a tal da internet das coisas? Tem tudo a ver com a internet das coisas.
Obrigado, né? Outro avanço formidável na última década é a criação dessa nova internet, que é a Internet of Things, é o IoT, a internet das coisas. Só para o pessoal entender do que a gente está falando, todo mundo acha que tem noção do que seja a internet. Mas agora a gente entra num novo mundo. Já entramos nesse mundo. Que é um mundo em que as coisas, dispositivos computacionais, máquinas, robôs, appliances que a gente usa em casa, todas essas coisas interconectadas à internet. Aí o nome Internet das Coisas, tá? Aí tem daí derivam várias terminologias, internet de veículos, internet industrial, mas assim, a grande infraestrutura para toda essa era cibernética, eu te diria que é a internet das coisas, né? Em que não só pessoas, mas máquinas e dispositivos trocam mensagens por uma infraestrutura de redes. Professor, a gente vai daqui a pouco falar quais são as consequências éticas desse mundo novo, né? Que eu acho que a gente também é bom tratar. Eu quero citar só uma campanha do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, e eu queria a sua opinião sobre esse assunto, que é a favorável à chamada internet pública. O que é isso? Nós estamos num dado momento histórico de que para tudo você precisa da internet. E coisas relevantes. Você acessar uma consulta médica, você estudar determinado assunto, enfim, não vou numerar aqui porque são infindáveis os assuntos que a gente hoje depende da internet. Você reclamar um direito, você conseguir fazer uma denúncia a partir de um direito seu que foi violado. As sociedades hoje estão preparadas em prover essa internet, porque senão você acaba criando, de um lado, um mundo maravilhoso de acesso à internet, e do outro um bolsão de excluídos que não têm acesso a... Existe isso? Você vê isso aqui no Brasil, esse pensamento? Eu vi recentemente o governo se preocupando com isso, né? A gente também não pode só falar mal do governo. Claro, lógico, é importante também você como da área. O governo lançou, o Ministério da Ciência e Tecnologia, em conjunto aí com o INPE, lançou um satélite brasileiro. Ótimo. E esse satélite ele vai cobrir todo o território nacional. E pelo que eu li no noticiário, eu não tenho maiores detalhes do projeto, mas o que eu vi pelo Jornal Nacional, por todos os noticiários, é que uma das intenções, além de, por exemplo, links militares, que isso é importante, é dar acesso à internet de banda larga em localidades remotas. Agora, é claro, Fábio, que aí é uma opinião minha, e eu apoio totalmente a iniciativa do sindicato, foi o Sindicato dos Engenheiros, exato, de que todo brasileiro ou brasileira tem que ter acesso à internet. Então a gente precisa realmente democratizar isso. Por quê? Porque senão e aí a gente poderia citar o Aldous Huxley, né? A gente cria uma sociedade de castas, em que tem pessoas que têm acesso a essas tecnologias e tem um grupo de excluídos que está totalmente alienado e manipulado por essas pessoas. Se nós somos uma república democrática, não, isso não é. Não, nós queremos que todos tenham acesso a essa infraestrutura, mas de alta velocidade, que tenham um treinamento para isso e que tenham educação. A melhor maneira a gente sabe, as pessoas com um pouco mais de idade têm um pouco mais de dificuldade. Isso é natural. Mas é interessante que a minha mãe, por exemplo, depois que eu ensinei a ela, eu dei um smartphone para ela virou uma usuária intensiva de novas tecnologias. Ela está com quase 70 anos. Mas acho que atacando principalmente as crianças, né, e os adolescentes, mas a população de uma maneira geral, educando nessas novas tecnologias, para que eles não fiquem excluídos disso tudo. Professor, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu já quero deixar uma questão no ar. Com esse admirável mundo novo, como é que fica a questão ética? Até porque, obrigatoriamente, as informações de lugares fechados vão ter que estar disponíveis
numa rede que tem acesso aí até os lugares mais longínquos. Como essa questão, você enxerga essa questão ética? E também eu gostaria de saber como é que está esta política de uma indústria chamada, como você mesmo nos disse, 4.0, ou indústria da internet, como é que isso está no Brasil? Se é algo avançando, se está avançando, ou ainda é incipiente, tudo bem? Ok. A gente volta no próximo bloco com, literalmente, o futuro das coisas. Não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, conversando sobre as tecnologias de ponta e como a engenharia atua a favor disto. Professor, uma questão ficou no ar. Nesse mundo onde tudo está conectado, onde tudo se vê, se sabe, como é que fica a questão ética? Olha, isso me preocupa demais, tá? Uma das coisas que eu tenho estudado, e foi interessante vocês me chamarem para dar essa entrevista, porque eu estou fazendo uma revisão de literatura muito ampla na questão do IoT, da internet das coisas. E um dos aspectos de pesquisa, e que são um dos mais pertinentes, é a questão da privacidade e da segurança. Porque se tudo está na internet, se todas as coisas se comunicam por links sem fio, né, wireless, e a segurança? Então eu vejo assim, um campo vasto, até para pesquisa multidisciplinar, envolvendo a área do direito, a área da psicologia, filosofia, teologia, mas assim, voltando para a nossa área, nós engenheiros e pesquisadores, nós precisamos, no projeto, no deployment, né, na implementação desses sistemas cibernéticos, a questão da robustez ao ataque cibernético ela é fundamental. Porque vai acontecer. Falando de ética, chegando nesse ponto, eu tenho lido nos últimos anos sobre transhumanismo. Então tem um pessoal pregando o seguinte, isso me preocupa muito, que tem a ver com umas ideias estranhas que apareceram lá no começo do século XX, de eugenia, de melhorar a raça humana, né? Ideias nazistas. Isso. Bom, um sistema cibernético, cyberfísico, seria a gente construir uma prótese, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, ou que um policial tomou um tiro, perdeu um braço. Então, um sistema interessante seria construir o braço interligado ao cérebro e o cérebro comandando esse braço. Agora, eu posso fazer um braço para transformar a pessoa num ciborgue, não posso? Essa é uma questão ética? Na teoria, sim. Não, na prática. Não, mas eu digo... Sim. Não, tendo aplicabilidade isso aí que já isso tem, pode isso é possível fazer. Então, assim, essa é uma questão ética. E aí? Eu vou ter que fazer o braço, mas eu tenho que fazer, mas sem dar vantagem para essa pessoa que ficou mutilada em relação a um ser humano normal. Tá. Porque se eu der um braço que ela possa dar um soco numa parede de concreto e vazar a parede, e se esse braço cair na mão da pessoa errada? Hoje isso já é possível, é isso? Já. Então quer dizer, nós saímos dos Jackson, aliás, estamos nos Jackson, mas também estamos no Robocop, é isso? Já. Estamos nesse nível. Então, assim, eu dei um exemplo. Claro. Né? Outro exemplo, né? Aí não é muito a área da engenharia, mas eu também tenho lido a questão da genética.
escolher já a cor dos olhos? Não, as pessoas estão... Eu tenho lido bastante sobre isso. Tem grupos de pesquisa tentando manipular o genoma. Em que sentido? De mudar funcionalidades do corpo humano. Isso tem relação com a engenharia. Tá? Não é minha área, mas eu tenho lido muito isso. Eu dei um exemplo aí cibernético que fica fácil do pessoal entender. Mas essa questão... Então, esse mundo que a gente está entrando, esse mundo cibernético, dos Jetsons, ele é um mundo muito bonito, em que muita coisa legal vai acontecer. Um exemplo. Imagina uma pessoa idosa. Tem pouca mobilidade, está na casa dela. Tendo um robô em casa para fazer tarefas domésticas, mover objetos pesados, essa é uma aplicação do bem. Mas tem as aplicações do mal. Quer dizer, além do avanço tecnológico, é possível haver a par e passo um avanço regulatório dessa questão. Com certeza. Então, o pessoal da área do direito, das ciências sociais, tem que estudar isso. E eu não sei até que ponto eles estão acompanhando isso. Mas a gente entra num mundo perigoso. Porque a tecnologia em si ela não é boa e nem é má. Mas a aplicação é complicada. Então a gente precisa, sim, de um envolvimento do pessoal da área de ciências humanas nisso daí. Professor, voltando para a questão tecnológica, é preciso imaginar que um país, para produzir essa tecnologia de ponta, é preciso ter um plano. Né? Como é que está o Brasil em relação a isso? Um plano de indústria 4.0 ou de internet industrial? Como é que está o Brasil com isso? No mundo, até onde é do meu conhecimento, mas várias pessoas falam a mesma coisa, quem está na frente é a Alemanha. Nos Estados Unidos eles chamam isso de internet industrial. A China também tem plano, eu também li os planos da China. E eu estou olhando o plano do governo federal alemão, porque eles é ponto de honra. E eu fiquei muito impressionado com a clareza de propósito do governo alemão. Lá na Alemanha, nesse momento, já tem em algumas universidades protótipos, experiências piloto de fábricas inteligentes. Até onde eu saiba, eu posso estar errado, eu não consegui localizar esse plano do governo brasileiro. Inclusive, quando eu voltei da conferência, fiquei muito preocupado, porque eu falei, como é que está o Brasil nisso daí? Os americanos também estão estudando isso profundamente. Os chineses estão muito também preocupados, estudando. Eu tenho lido muitos artigos bons, de boa qualidade da China. Inclusive, a indústria deles avançou muito. Não é a China de 20, 30 anos atrás. Então, Fábio, sendo bem sincero, eu estou preocupado. Eu sei que existem iniciativas esparsas, de uma agência de fomento, de outra. Eu vejo a indústria brasileira preocupada com isso, eu vejo as universidades preocupadas. O que eu não vejo, e de novo, posso estar errado, é o governo articulando isso em alto nível. Porque precisa. Se tem um pesquisador do meio ainda não chegou para os pesquisadores, já está errado de qualquer jeito. Até onde, assim, é como o americano fala, né? To my knowledge, até onde eu saiba, eu não recebi esse documento, eu estou olhando quer dizer, não tem uma articulação. Sites, até onde eu saiba, a gente não tem essa articulação. Professor, instantes finais da nossa entrevista, mas eu não vou terminar o programa sem te fazer uma pergunta que aliás, um pedido para você fazer uma definição, porque é um assunto que a gente ainda vai ouvir falar muito disso. O que é computação quântica que você conversou comigo, antes da gente começar a gravar? Tá. A computação que nós temos hoje é a computação clássica, que foi... Os pais foram von Neumann, Turing, o próprio Wiener, em que nós temos as funções, os procedimentos, e basicamente o computador hoje em dia, né, ele é construído com gates, com chaves, transistores. O transistor fecha ou abre. É uma chave que liga e desliga. Né? Ligado, eu tenho o estado ligado, por exemplo, o bit 1, o estado desligado, bit 0. Então,
Toda a nossa computação ela é baseada num paradigma teórico que é a máquina de Turing. Na década de 80 do século passado, o maior físico americano de todos os tempos, o Feynman, ele propôs a ideia da computação quântica, a computação usando fenômenos quânticos. É um negócio meio estranho, mas acho que não é difícil de entender. Lá no mundo quântico, que é um mundo estranho, não é um mundo como o nosso mundo macroscópico, a chave que eles usam, que está lá na escala atômica, ela tem ela tem duas propriedades quânticas, que é a superposição e o entanglement, que eu poderia traduzir como entrelaçamento quântico. Então tem duas propriedades quânticas, todo mundo sabe disso, que viabiliza a construção de uma lógica de chaveamento quântica. Já existem computadores quânticos, a IBM tem, e outras empresas. Só não é viável comercialmente. Né? Ele está isso sendo ainda não está testado. Não, já tem protótipo, Tá. Tem uma empresa, se não me falha a memória, D-Wave. Então tem várias empresas e centros de pesquisa com computadores quânticos em teste. Agora, isso não é um produto ainda comercial, isso não está no sistema embarcado, mas o que acontece? Aí eu não tenho mais o bit, eu tenho o qubit. O qubit, por mais estranho que isso possa parecer, ele consegue armazenar ao mesmo tempo o 0 e o 1. Como que eu leio isso? Como que eu construo isso? Não dá pra gente... Isso é... Essa capacidade de processamento vai ser extraordinária. Mas o que acontece? Por causa dessa característica, um computador, por exemplo, de 100 qubits, e aí dá pra gente demonstrar isso, ele tem uma capacidade de processar 2 elevado a 100. Obrigado por essa aula dada hoje. Quero também deixar a câmera para suas considerações finais. Por favor. Olha, eu agradeço o Jornal do Engenheiro pelo convite. É um assunto apaixonante. Eu tenho a preocupação, e eu tenho conversado isso com vários dos nossos professores, da nossa equipe de professores de engenharia lá da PUC, que nós temos que pensar nessas coisas, né? Eu estou em contato com outros pesquisadores dos Estados Unidos, na Espanha, e nós temos discutido esses assuntos em redes de pesquisa. E assim, um dos desafios aí, eu falo como educador, né, não só como engenheiro, mas um engenheiro que também é professor, nós precisamos, Fábio, preparar os nossos engenheiros para esses novos desafios. Essa edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e continue nos acompanhando. Um forte abraço e até breve! Dirigir e andar pelo centro de São Paulo já não é uma tarefa fácil. Quando os semáforos deixam de funcionar, então... Segundo dados da CET, só neste ano já foram registrados mais de 5.000 falhas de semáforos, média de 76 por dia. Este, por exemplo, que liga a Avenida Liberdade com a Praça Carlos Gomes, já está quebrado há mais de uma semana. Como que você faz para atravessar quando o semáforo está assim? Olha para os lados e seja o que Deus quiser, né? Não tem jeito. Mas vira e mexe quando chove, muda o tempo assim, cai tudo aqui. De domingo também, fica tudo no escuro. É perigoso. Não sabe se está aberto, se está fechado. E para dirigir assim é ruim? O que você acha? Atrapalha. É um contratempo, né? Para quem está dirigindo, como que fica o cuidado? Tem que deixar a pessoa passar primeiro e depois o carro passa. Tem que ter paciência. Sim, tem que sim. As falhas geralmente são causadas por falta de manutenção e furtos de cabos. E o prazo que a CET leva para fazer os reparos é de 24 horas. Porém, quando o problema é causado por vandalismo, a situação fica mais crítica. Eles arrebentam a base, as caixas, a tampa das caixas de passagem e arrancam os cabos. Não bastasse isso, eles põem fogo, colocam lá querosene, gasolina, o que for, essa gasolina entra pelo duto e ele toca fogo no duto. Quando ele toca fogo numa caixa dessa,
o que acontece? Eu tenho a perda dos meus cabos e tenho a perda dos dutos. Então eu preciso de uma obra de engenharia para ir lá refazer uma parte dos dutos que foi danificada por essa vandalização. Atualmente, apenas 1.500 dos 6.000 faróis de São Paulo estão atualizados e interligados com a CT. Para o engenheiro e professor da Escola Politécnica da USP, Eduardo Mário Dias, muitos dos problemas seriam resolvidos se houvesse uma atualização na tecnologia semafórica. Então ele significa o seguinte: a integração, Paulo tem 5 centrais de trânsito com tecnologias proprietárias. Nós fizemos um sistema que integra todas as tecnologias, permitindo trabalhar com padrões abertos. O presidente da CT, João Otaviano, garante que nesse novo governo será realizada uma renovação tecnológica nos semáforos da cidade. Nós estamos trabalhando agora com um padrão de realmente termos uma nova plataforma. Estamos conversando com a USP, estamos conversando com a universidade, estamos conversando com o mercado, para a gente ter algo que realmente represente aí uma integração de plataformas e dê para que a gente consiga ter, não só em termos de controle semafórico e tudo, mas até na questão de gestão da informação que vem desse parque. Então nós estamos trabalhando nisso, em breve nós vamos apresentar um projeto absolutamente contemporâneo e transparente para a cidade de São Paulo. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.